Você já notou como algumas pessoas parecem respirar diferente dentro de casa? Como se o ar fosse mais leve, como se o tempo rendesse mais, como se até as orações subissem mais fácil. E você já se perguntou por quê, apesar de limpar, de organizar, de comprar caixinhas novas e prateleiras bonitas, a sensação de peso nunca vai embora de vez? Hoje eu preciso te contar uma história. Não é uma história inventada, é uma parábola. E as parábolas, você sabe, são a linguagem preferida de Jesus quando ele queria revelar uma verdade que a mente comum ainda não estava pronta para receber de forma direta. Nessa parábola, você vai conhecer 3 mulheres, 3 vizinhas, 3 destinos diferentes. E ao final, uma pergunta que vai ficar ecoando dentro de você muito depois que esse vídeo terminar. Você está sendo prisioneira das coisas da sua casa, ou as coisas da sua casa estão a serviço da sua missão? Fica comigo, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar a forma como você enxerga cada gaveta, cada armário, cada canto esquecido da sua casa. E mais do que isso, pode mudar a forma como você enxerga a si mesma. Antes de começar, me faz um favor? Deixa o seu like agora. Esse gesto simples ajuda esse conteúdo a chegar em mais mulheres que precisam ouvir essa mensagem. E me conta nos comentários, qual é o cômodo da sua casa que mais te pesa quando você olha para ele? Eu quero saber, porque a resposta que você vai dar agora pode ser o primeiro passo da sua libertação. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Não é só um botão, é você dizendo que quer continuar recebendo mensagens que fazem diferença de verdade. A gente está construindo uma comunidade linda aqui, e a nossa meta é chegar em 100.000 mulheres reunidas em torno dessa fé. Clica em inscrever e ativa o sininho. Cada inscrição é uma história que pode ser transformada. Antes de mergulharmos nessa parábola, quero te dizer uma coisa rápida. Você que chegou até aqui já é diferente, porque você busca. E quem busca também precisa de estrutura para colocar em prática o que aprende. Por isso, eu criei um planner de organização semanal especialmente para quem quer parar de deixar os dias passarem sem direção. Não é complicado, é simples, bonito e foi feito para quem, como você, sabe que Deus honra quem age com intenção. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Vai lá dar uma olhada depois do vídeo. Numa rua comum de uma cidade comum do Brasil, existiam 3 casas lado a lado. Casas de classe média, com quintais pequenos, grades na janela e o cheiro de café passado pela manhã. As 3 casas tinham donas com nomes simples, nomes de avó, nomes que a gente encontra na lista telefônica e também no livro de Ruth. A primeira se chamava A Acumuladora, a segunda, A Ansiosa e a terceira, A Liberta. Essa não é a história dos seus nomes, é a história das suas escolhas. A acumuladora morava sozinha desde que os filhos cresceram, tinha 62 anos, cabelos brancos tingidos de louro e uma casa que parecia ter engolido 3 décadas de decisões adiadas. Na sala, havia 2 estantes de livros que ela não lia mais, um rack com DVD player que ninguém usava desde 2015, 4 vasos de plástico com flores artificiais cobertas de pó, um sofá de 3 lugares onde só um lugar prestava. 2 tapetes sobrepostos, porque ela não conseguia escolher qual jogar fora, e em cima da mesinha de centro, uma coleção de porta-retratos com fotos de pessoas que ela mal falava mais. Na cozinha, o armário guardava 12 xícaras de um jogo que ela nunca usava porque era para visita especial. Na gaveta, 18 garfinhos de sobremesa que vieram com um conjunto comprado em 1998. Na prateleira mais alta, potes de tempero vencidos que ela não jogava fora porque ainda tem cheiro. No corredor, 3 guarda-chuvas quebrados. No banheiro, frascos de shampoo vazios que ela guardava para caso precisar. No quarto, roupas que não cabiam mais no corpo, mas que ela mantinha para quando emagrecer. E ela orava. Todo dia, a acumuladora ajoelhava diante do seu oratório, um cantinho apertado entre a penteadeira e a cômoda cheia, e pedia a Deus que mudasse sua vida, que trouxesse mais leveza, que restaurasse seu ânimo,
que a ajudasse a sentir alegria, e Deus ouvia. Mas havia algo entre ele e ela. Havia 18 categorias de coisas que bloqueavam a circulação da graça. A segunda vizinha, a ansiosa, era diferente. Tinha 58 anos, era casada, trabalhava meio período e vivia em estado de alerta permanente. A casa dela era, à primeira vista, organizada. Tudo no lugar. Mas o lugar de tudo era errado. Ela comprava organizadores para organizar os organizadores. Tinha caixinhas etiquetadas com conteúdo que não correspondia mais à etiqueta. Tinha um armário de coisas importantes que ela não sabia mais o que continha, mas que não abria com medo do que pudesse encontrar. A ansiosa não acumulava por apego. Ela acumulava por medo. Medo de precisar e não ter. Medo de jogar fora e se arrepender. Medo de que a abundância fosse embora se ela soltasse as coisas. E então ela segurava. Segurava roupas que não vestia. Segurava eletrônicos quebrados para consertar um dia. Segurava embalagens de presente, que podem ser úteis. Segurava revistas velhas, que ainda vou ler. Segurava a memória de cada objeto como se soltar a coisa fosse soltar a memória junto. Ela também orava, mas as suas orações tinham um sabor de negociação. Senhor, me dá segurança, e aí eu confio em Ti. Como se a confiança fosse a recompensa, e não o caminho. A terceira vizinha, a Liberta, era a mais velha das três. 71 anos, viúva há 12, cabelos completamente brancos e sem vergonha disso. A casa dela era pequena, menor que a da acumuladora e que a da ansiosa. Mas quando você entrava, havia algo que não se explicava com facilidade. Uma espécie de silêncio vivo. Um espaço que parecia convidar o espírito a descansar. Não havia luxo, havia escolha. Cada objeto da casa da Liberta estava lá porque ela havia decidido conscientemente que ele ficasse. A sala tinha um sofá simples, uma poltrona, uma mesa com uma Bíblia aberta e uma xícara. Na estante, apenas os livros que ela estava relendo ou que ainda pretendia ler. Na cozinha, o suficiente para cozinhar bem. No guarda-roupa, roupas que cabiam no corpo que ela usava, que a faziam sentir bem. Certa tarde de outubro, uma terça-feira comum, daquelas que ninguém marca no calendário, as três vizinhas se encontraram no portão da rua. A acumuladora estava varrendo a calçada com aquele olhar pesado de quem não dormiu bem. A ansiosa voltava do mercado com sacolas demais nas mãos. A Liberta regava uma samambaia na varanda. Foi a acumuladora quem falou primeiro, sem planejar. Dona Conceição, como é que a senhora consegue? Sua casa sempre parece que respira. A minha parece que sufoca. A Liberta, Dona Conceição, parou de regar. Olhou para as duas com aquela calma que só vem de quem já travou batalhas internas e venceu a maioria delas. E disse uma coisa que nenhuma das duas esperava. São minhas filhas. Eu vou contar para vocês o que minha mãe me ensinou quando eu tinha 40 anos. E achava que tinha o direito de guardar tudo porque tinha trabalhado duro para conseguir. Ela me disse, Conceição, uma casa não é um museu da sua vida. É o templo onde o Espírito de Deus precisa circular. E Espírito não circula onde não há espaço. As duas ficaram quietas. Dona Conceição continuou. Sabe o que é ser prisioneira? Não é estar atrás de grades. É estar cercada de coisas que você já não usa, que já não te servem, que já cumpriram o papel delas, mas que você ainda carrega porque não sabe o que é confiar em Deus o suficiente para soltar. A ansiosa sentiu um aperto no peito. A acumuladora sentiu uma ardência nos olhos. Mas como a senhora fez? Perguntou a ansiosa. Como a senhora aprendeu a soltar? Dona Conceição sorriu. Vem tomar um café. Eu vou mostrar para vocês o sistema das 3 portas. Foi assim que Deus me ensinou a transformar minha casa e minha vida de dentro para fora. E as 3 entraram. Sentadas na sala simples e luminosa de Dona Conceição, com café passado na hora e biscoito de polvilho na mesa, as duas vizinhas ouviram pela primeira vez sobre o sistema das 3 portas. O método bíblico que Dona Conceição havia descoberto aos 42 anos, numa crise de casamento e de fé. Quando Deus falou com ela através de um versículo que ela havia lido centenas de vezes, mas nunca havia realmente entendido.
Lucas 16, versículo 10, disse Dona Conceição, abrindo a Bíblia com familiaridade de quem sabe exatamente onde cada palavra está. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Quando eu li esse versículo naquele dia, algo em mim quebrou, porque eu percebi que eu estava pedindo a Deus abundância na vida e sendo infiel com o pouco que Ele já havia me dado. A acumuladora friziu o senho, mas eu cuidei de tudo que tenho, guardei, conservei. Guardar não é cuidar, disse Dona Conceição com gentileza firme. Guardar é segurar. E segurar, quando Deus já disse que aquilo cumpriu seu propósito, é desobediência disfarçada de responsabilidade. A ansiosa pousou a xícara. Aquelas palavras tinham picado. A primeira porta, continuou Dona Conceição, eu chamo de porta da rendição. É quando você para de decidir pelo medo e começa a decidir pela fé. É quando você olha para cada coisa da sua casa e faz uma pergunta honesta. Isso está aqui porque serve à minha vida? Ou está aqui porque eu não confio que Deus provê o que eu precisar no futuro? Ela contou que quando aplicou essa porta pela primeira vez, encheu 8 sacos de doação em 2 finais de semana. Roupas que não cabiam, livros que não leria mais, utensílios de cozinha duplicados, eletrônicos guardados por precaução, e que a cada saco que saía pela porta, ela fazia uma oração simples. Senhor, o que for teu, tu devolves. O que não for mais meu, que abençoe quem precisar. Charles Duhigg, em O Poder do Hábito, descreve como os ciclos de comportamento se constroem em torno de gatilhos emocionais. O acúmulo, ele explica, frequentemente não é sobre os objetos, é sobre o padrão mental que os objetos representam. Soltar a coisa, portanto, não é um ato doméstico, é um ato de reprogramação profunda. E Dona Conceição havia descoberto isso antes de qualquer livro, guiada pelo Espírito Santo e pela palavra. A segunda porta, ela disse, depois de uma pausa que deixou as 2 vizinhas inclinadas para a frente, é a porta da distinção. Depois que você soltou o que não serve, você precisa aprender a ver o que fica com novos olhos. Não é qualquer coisa que pode ocupar o espaço da sua casa. Assim como não é qualquer pensamento que pode ocupar o espaço da sua mente. Ela se levantou e as convidou a dar uma volta pelos cômodos. Em cada ambiente, ela apontava para os objetos e explicava por que aquele estava ali. A poltrona, porque ela ora nela todo dia às 5 da manhã. A xícara especial na prateleira, porque ela usava toda manhã, não para visitas imaginadas. O espelho no corredor, porque ela havia aprendido, depois dos 60, a se olhar com misericórdia. Cada coisa que ocupa espaço na sua casa está ocupando espaço na sua cabeça, ela disse. Pesquisas mostram que a desordem visual aumenta os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Isso não é teoria de coach. Isso é biologia. E a Bíblia sabia disso muito antes da ciência confirmar. Em 1 Coríntios 14:33, Paulo escreve que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. A desordem na casa não é só estética, é espiritual. A ansiosa estava com os olhos marejados. Ela pensou no armário que não abria, no peso que carregava toda vez que passava pelo corredor. Você acabou de ver como a rendição e a distinção mudaram tudo para Dona Conceição. Mas sabe o que sustenta essa fidelidade no dia a dia? Estrutura. Quando a semana está organizada, quando você sabe o que fazer na segunda de manhã, fica muito mais fácil honrar os compromissos que você faz com Deus e com você mesma. Meu planner de organização semanal foi criado exatamente para isso, te ajudar a organizar suas prioridades com clareza, sem complicação, da forma que quem tem mais de 45 anos precisa. Sem modinha, sem exagero, só o essencial que funciona. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Dá uma olhada. E a terceira porta? Perguntou a acumuladora com uma voz diferente da que tinha entrado. Mais quieta, mais aberta. A terceira porta, disse Dona Conceição voltando para a sala e sentando-se de novo. É a mais difícil. Não porque exige mais esforço, exige menos. Exige descanso. Eu chamo de porta da consagração.
É quando você decide que a sua casa não é sua. É quando você entrega o espaço a Deus e diz: este lar é teu, que cada canto reflita a tua presença, que cada pessoa que entre aqui sinta que tu habitas aqui. Ela abriu a Bíblia novamente. Josué 24:15. Quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Não é uma frase bonita para bordado, disse ela com um sorriso. É uma declaração de posse invertida. É você dizendo que o dono da casa não é você. E quando Deus é o dono, você para de acumular por medo, porque sabe que o dono provê. Você para de guardar por ansiedade, porque sabe que o dono é fiel. E você começa a habitar o espaço com paz, porque sabe que o dono está presente. Nos meses seguintes, as duas vizinhas começaram sua jornada pelas 3 portas, e foi diferente para cada uma, porque o peso que cada uma carregava era diferente. A acumuladora começou pela sala, um objeto por dia. Ela havia lido em Hábitos Atômicos, de James Clear, que mudanças sustentáveis não vêm de revoluções, mas de pequenas melhorias consistentes, o que Clear chama de melhoria de 1% ao dia, e ela aplicou esse princípio à fé, uma gaveta por semana, um armário por mês. Ela não tentou transformar a casa em um fim de semana. Ela deixou Deus transformar o coração, e o coração foi transformando a casa. Havia 18 categorias de coisas que ela identificou ao longo desse processo. 18 tipos de prisão doméstica que ela havia construído, tijolo por tijolo, ao longo de décadas. Roupas que não cabiam mais no corpo. Sapatos que machucavam os pés, mas que eram caros demais para jogar fora. Presentes que não gostava, mas que guardava por culpa. Papéis antigos de contas pagas, remédios vencidos, brinquedos dos netos que ficavam na casa dela, mas que ninguém usava. Eletrônicos quebrados, cabos de carregador sem aparelho correspondente, bolsas velhas, revistas de décadas atrás, objetos de decoração que nunca combinou com o gosto dela, mas que ganhou e não teve coragem de dispensar. Panelas com tampa sem panela e panela sem tampa. Copos bicados guardados para uso casual. Toalhas desbotadas para usar quando pintar a casa. Lençóis de cama de tamanho errado. Velas de bolo usadas. Já acho o mais revelador de todos. Fotografias de pessoas com quem havia rompido o relacionamento. Guardadas não por amor, mas por incapacidade de encerrar o capítulo. Cada categoria era uma forma diferente de medo. E cada coisa que saía era uma oração silenciosa. Eu confio em ti, Senhor. A ansiosa teve um processo mais turbulento. Ela abriu o armário que não abria fazia 2 anos e encontrou lá dentro exatamente o que suspeitava e temia. Nada de extraordinário. Coisas comuns que haviam se tornado assustadoras simplesmente por estarem escondidas. E ela chorou. Não de tristeza, de alívio, porque o monstro que o armário representava era menor que o monstro que a imaginação havia construído. Wallace Wattles, em A Ciência de Ficar Rico, escreve que a prosperidade flui para onde há ordem, intenção e gratidão, e estagna onde há confusão, acúmulo e medo. Ele não estava falando de organização doméstica, mas o princípio se aplica. O espaço físico e o espaço espiritual seguem leis semelhantes. Onde há desordem acumulada, há resistência ao fluxo da bênção. A ansiosa aprendeu, dolorosamente, belamente, que soltar as coisas não era perder proteção, era ganhar presença. E presença era o que ela mais precisava, a presença de Deus num lar que finalmente havia feito espaço para ele. 1 ano depois daquele café de outubro, as 2 vizinhas bateram à porta de Dona Conceição com um buquê de flores simples e olhos que contavam histórias sem precisar de palavras. A acumuladora havia doado mais de 300 itens. Havia transformado o quarto dos fundos, que era depósito, num espaço de oração. Havia começado a receber netos com mais frequência, porque agora havia espaço físico e emocional para recebê-los. E havia dormido pela primeira vez em anos, com aquela paz que Filipenses 4:7 descreve como a paz de Deus que excede todo entendimento. A ansiosa havia feito algo que não esperava.
Havia começado a ensinar outras mulheres. Em pequenos grupos na igreja, ela compartilhava o processo das 3 portas e descobriu que ensinar o que havia aprendido acelerava ainda mais a sua própria transformação, exatamente como Lucas 6,38 promete. Dai e ser-vos-á dado. Dona Conceição as recebeu com o mesmo café, os mesmos biscoitos, a mesma sala serena, e disse apenas: viram? A casa não mudou vocês. Vocês mudaram a casa. E ao mudar a casa, mudaram a vida. Agora eu preciso te falar uma verdade que pode incomodar. E eu te peço que não mude de vídeo agora, porque é justamente aqui que está a chave. A maioria das pessoas que vai assistir esse vídeo vai se identificar com a acumuladora ou com a ansiosa. Vai sentir aquele aperto de reconhecimento. Vai pensar: é exatamente assim que eu sou. Vai até comentar. Vai compartilhar. E depois vai fechar o vídeo e não vai mudar absolutamente nada. Porque existe uma 4ª personagem nessa parábola, uma que eu não apresentei ainda. Eu chamo ela de a espectadora. A espectadora assiste a tudo, identifica tudo, compreende tudo e não faz nada. Ela continua guardando as roupas que não cabem, continua evitando o armário problemático, continua orando por mudança enquanto recusa a primeira etapa da mudança, que sempre começa com uma ação concreta e incômoda. Mateus 7,21 é direto. Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Fazer. Não sentir vontade de fazer. Não planejar fazer. Não assistir vídeos sobre fazer. Fazer. A verdade desconfortável é essa. Sua casa está do jeito que está, porque, em algum nível, você escolheu que ela ficasse assim. Cada objeto que entrou pela porta e ficou quando não deveria, entrou com a sua permissão. E cada dia que passou sem a decisão de soltar o que não serve, foi um dia de escolha também. A escolha da inércia. Carol Dweck, em Mindset, distingue entre a mentalidade fixa, que acredita que as coisas são como são, e a mentalidade de crescimento, que acredita que as coisas podem ser transformadas através de esforço e decisão. Uma casa acumulada é frequentemente o reflexo externo de uma mentalidade fixa. Sou assim mesmo, nunca fui organizada, não tenho tempo, não sei por onde começar. Mas o sistema das 3 portas não te pede perfeição, te pede obediência. E obediência começa pequena. Tiago 1,22 diz: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então aqui está o plano. Não é complicado. É simples como o Evangelho. E exatamente por ser simples, vai exigir mais coragem do que você imagina. Primeiro, escolha hoje um único cômodo, não a casa inteira. Um cômodo. Abra Provérbios 24, 3, 4 e leia: com sabedoria se edifica a casa, e com inteligência se consolida. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as riquezas preciosas e agradáveis. Ore antes de começar. Peça ao Espírito Santo que te mostre o que fica e o que vai. Segundo, percorra esse cômodo com as 18 perguntas da porta da rendição. Para cada objeto, pergunte: isso está aqui porque serve à minha vida hoje? Ou está aqui porque não confio que Deus provê o que eu precisar amanhã? Seja honesta, mais honesta do que você foi até agora. Terceiro, separe tudo o que vai em 3 grupos: doação, descarte e não tenho certeza. O grupo não tenho certeza vai para uma caixa lacrada. Você vai guardar essa caixa por 30 dias. Se em 30 dias não abriu a caixa para pegar nada, a caixa sai, sem abrir. Quarto, ao terminar o cômodo, ore a oração da porta da consagração, em voz alta: Senhor, este espaço é teu, que tua presença habite aqui, que tudo que ficar te glorifique, que tudo que saiu abençoe quem precisar. Quinto, repita no próximo cômodo, e no próximo, e no próximo, sem pressa, sem perfeccionismo, com constância. José passou pela prisão antes do palácio. Davi pastoreou ovelhas antes de governar um reino. Daniel organizou sua rotina espiritual antes de ser promovido. Ruth foi fiel no trabalho humilde
antes de encontrar a redenção. Em todos esses casos, a transformação do espaço externo veio depois da transformação do espaço interno. E a transformação do espaço interno veio depois de uma decisão de obediência concreta, não de uma emoção passageira. A acumuladora viveu mais 15 anos depois daquele café de outubro. Morreu aos 77, num quarto limpo e luminoso, com a neta ao lado e uma Bíblia sobre a mesa de cabeceira. No dia do velório, a família comentou algo que ninguém havia planejado comentar. A casa da vovó sempre pareceu que Deus morava lá. Era a maior herança que ela poderia deixar. Não os objetos. Ela havia distribuído a maioria em vida, com alegria para quem precisava. Mas o testemunho de um lar consagrado, de uma mulher que havia aprendido, na segunda metade da vida, que soltar é diferente de perder, que espaço não é vazio, é possibilidade, que uma casa simples e ordenada pode ser o lugar mais sagrado do mundo quando o Espírito de Deus tem liberdade para circular por ela. A neta, ao arrumar o último cômodo depois do funeral, encontrou um bilhetinho dobrado dentro da Bíblia. Com letra trêmula de quem escreve quando as mãos já não obedecem tão bem, a acumuladora havia escrito: "Meu maior arrependimento foi não ter confiado em Deus mais cedo. Minha maior alegria foi ter aprendido que nunca é tarde." 2 Timóteo 4, 7, 8. "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Já me está reservada a coroa da justiça." O sistema das 3 portas não é sobre ter uma casa bonita. É sobre se tornar uma mulher diferente no processo de transformar o espaço que Deus te confiou. A porta da rendição não te ensina a jogar coisas fora, te ensina a confiar. A porta da distinção não te ensina a decorar, te ensina a discernir. A porta da consagração não te ensina a limpar, te ensina a adorar. Pensa nas 2 versões de você. A que acumula por medo e ora pedindo leveza, mas não solta o que pesa. E a que decide com tremor e fé abrir a primeira gaveta e deixar Deus ser o dono daquele espaço. Jeremias 6,16 diz: "Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual o bom caminho, e andai por ele." O caminho antigo não é o do acúmulo, é o da fidelidade com o pouco, o do espaço consagrado, o do lar onde o Espírito respira. E por falar em começar, se você saiu desse vídeo com vontade de organizar uma área da sua vida de verdade, não deixa essa vontade passar, porque disposição sem ação vira só mais uma inspiração esquecida até a sexta-feira. Meu planner de organização semanal está na descrição e no primeiro comentário fixado. Mulheres que usam me contam que foi a primeira vez em anos que sentiram que a vida estava sob controle. Não o controle ansioso, mas aquele controle sereno de quem sabe o que Deus quer dela nessa semana. Vai lá. Um passo pequeno hoje pode mudar muito a sua história. Ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. E me conta nos comentários: qual é a primeira porta que você vai abrir essa semana? Qual é o cômodo, qual é a gaveta, qual é o objeto que você já sabe que precisa ir, mas que você ainda não teve coragem de soltar? Eu quero saber, porque a sua resposta nos comentários pode ser o incentivo que outra mulher precisava para começar também. Obrigada de coração a você que ficou até o final. Você é uma das poucas verdadeiramente dispostas a mudar, e isso já te coloca num caminho diferente da maioria. Antes de eu ir, deixa eu te pedir uma coisa do coração. Se esse vídeo tocou em algo dentro de você, se inscreve no canal. A gente está tão perto de chegar em 100 mil inscritos e eu acredito que você faz parte disso. Um clique seu hoje pode ser o que falta. Venha fazer parte dessa jornada. Agora vá e comece. Abra a primeira porta com humildade e fé. E daqui a um ano você não vai acreditar que era a mesma pessoa habitando a mesma casa. Que Deus abençoe sua jornada. Até o próximo vídeo.